a sua chegada no Ituano, depois disso, você chegou no Ituano. Isso, eu fui pro Sub-23 esse primeiro ano, fiquei os 3 anos desde que criou, né, o Sub-23 no Red Bull, e aí o primeiro ano eu não joguei, o segundo ano eu fui reserva, né, no Sub-23, e aí ainda tava, né, a pandemia e tal, só que já tava flexibilizado, os jogos já tinham voltado, só que ainda tinha muito caso, né? E aí tava acabando o campeonato já. A gente tinha, acho que, um último jogo, assim, do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né? Que o 23 joga o Aspirantes. E os goleiros do profissional tiveram Covid. Acho que eles estavam em 3, 2 pegaram Covid. E a gente tava viajando. E, mais uma vez, né? Um momento de que o jovem, ele quer tudo pra hoje, né? Tipo, tudo pra... É um mal da nossa geração de querer apressar as coisas. Imediatismo, né? O imediatismo habita, né? E é uma coisa que a gente tem que quebrar, uma coisa que a gente tem que orar e se policiar pra não ser assim, né? E aí eu lembro que eu ficava, Senhor, eu tô aqui, né? 2 anos de pandemia treinando pra caramba e não tenho uma oportunidade, eu não jogo. Mesmo que eu sub-23, mas eu quero jogar porque eu sei do meu potencial. E assim vai, né? Eu enchendo o saco de Deus, né? Porque, como se eu quisesse botar Deus na parede, né? E cobrar as coisas dele. Abre aquela janelinha pra mim. E aí chegou no momento que eu meio que larguei, assim. Falei, vou continuar treinando, não jogo, mas vou continuar treinando sério, pra mim, né? Pra evoluir. E aí a gente viajou pra Caxias do Sul, longe pra caramba, pra jogar contra o Juventude. Aí a gente chegou no quarto, o goleiro titular, que é muito meu amigo, né? Ele falou assim, viu, parabéns, você vai jogar amanhã. Eu falei, como assim? Ele falou assim, os goleiros profissionais lá pegaram Covid, eu vou ter que voltar. A gente chegou, tipo assim, ele teve que pegar o avião pra voltar. E você vai jogar amanhã. Eu falei assim, não. Que aí na hora, eu falei assim, não, você fica pedindo pra Deus. Assim, calma aí. Aí, tipo, eu lembro que eu nem tinha levado a luva de jogo, né? Porque geralmente o goleiro tem uma luva pra treinar e uma luva de jogar, né? Que a de jogar tem que estar perfeita e tal. E aí eu falei, meu Deus, não trouxe nem a luva. Tipo, e agora, aí o menino que é eu já liguei pra ele e falei assim, mano, vai no meu quarto e traz minha luva e tal. E aí eu joguei, mano, o primeiro jogo, assim, pelo Sub-23, que era o Brasileiro de Aspirantes, e eu brinco que foi um jogo muito marcante pra mim, porque eu entrei assim na cabeça e falei assim, cara, eu só não posso errar hoje, que é o primeiro jogo pro Sub-23, tá todo mundo olhando e tal, primeira bola, defendi assim, falei, nossa, tô grandão, fui quebrar a bola, quebrei baixa, gol. Nossa. Falei, Senhor, e agora? Tipo, na minha cabeça foi tudo que eu preparei vai, tipo, desmoronar agora. E aí Deus mais uma vez mostrou a graça dele através de um menino que... os caras eram mais velhos que eu, né? Ele pegou e virou pra mim e falou assim, viu, fica tranquilo. Se você errar ou se acertar, a gente tá com você. Nossa, naquilo ali, pra mim, foi uma palavra, assim, realmente do Espírito Santo pra me acalmar. E foi um jogo muito bom depois disso. Tipo, eu fiz defesas que assim, ajudaram muito. E jogando bem e tal, e por fim, a gente ganhou aquele jogo e ganhou vida no campeonato. E a gente jogou mais um jogo contra o Corinthians, eu fui bem de novo. Aí o goleiro titular voltou, né? Porque os caras já tinham dado 15 dias ali do Covid e eles já podiam voltar. E aí o clube falou, o Léo tá indo bem, a gente não tava ganhando e o Léo tá indo bem ali, o time tá ganhando, vamos deixar. E aí eu comecei a jogar, terminei aquele ano jogando pelo Sub-23. E no próximo ano eu já comecei o ano como titular do Sub-23. Depois joguei esse primeiro ano, no metade do ano teve os outros campeonatos e tal, e veio o ano 2022, né? Ano passado, que eu comecei esse ano já. Eu comecei jogando. Não, desculpa, 2022 mesmo, porque eu comecei jogando o campeonato, trocou e fiquei mais um longo período sem jogar. E eu queria jogar, mas assim, já com outra cabeça de tipo, esperando realmente em Deus a minha oportunidade e pedindo, e trabalhando, e esperando o que ele podia fazer. E teve um determinado dia, uma segunda-feira, representação assim à tarde, a gente treinou e a gente brincava, né? Ó, a diretoria tá te chamando lá na sala, lá pra você passar lá, tipo, passa lá no RH. E aí o treinador falou pra mim, treinador de goleiro, né? Falou assim, ó, os caras estão te chamando lá na sua sala. Eu falei, beleza, vou passar lá. E não subi. Aí os caras, não, é sério, passa lá. Eu subi lá, eles falaram, ó,
a Caldense, ano passado, a Caldense tá precisando de um goleiro, os caras estão interessados em você. Eu falei, vou. Mas a gente nem falou campeonato que joga, porque eu tava orando por isso. Eu tava esperando uma oportunidade. Eu falava para Deus, eu sabia que era um campeonato profissional. Eu falava para Deus que ele ia me direcionar. E assim, naquele domingo eu tinha tido um direcionamento de que alguma coisa diferente ia acontecer. E aí quando eles falaram, eu já aceitei. Ele falou assim, tá bom, a gente vai te explicar. E aí eles me explicaram que ia jogar a Série D, os 10 últimos jogos do campeonato, de empréstimo. E aí eu fui pra lá. E aí foi minha primeira experiência num campeonato profissional, de fato, assim, de nível nacional, né? Que era o brasileiro Série D. E eu joguei 10 jogos, ali aconteceu de tudo, cara. Você sai da estrutura do Red Bull, que já era Red Bull Bragantino. Então, tipo, nível top. Eu sempre vivi no Red Bull, desde os 13. E aí você vai pra uma outra realidade, né? É um time menor, é um time que, tipo, não faltava nada, mas tudo é mais simples. Então, foi o primeiro momento, assim, de choque que eu tomei de realidade. Só que foi um momento maravilhoso na minha vida, porque você volta a se apaixonar, tipo,